Deus. Querido Deus e nosso Pai Celestial, estamos agradecidos ao Senhor por esse período de louvor, Senhor. E agora, quando vamos ouvir a Tua santa e bendita palavra, como sempre tem usado o Teu Filho, Senhor, dê a Ele a porta da palavra aberta, usa-o para louvor e a glória do Teu nome, Pai. Nós te suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor. Convido os irmãos a tomarem seus assentos. Convido os amados para que estejamos abrindo nossas Bíblias nesta tarde, no primeiro livro do Reis, capítulo de número 7, apenas 2 versículos, versículo de número 13 e versículo de número 14. 7 e 13 do primeiro livro de Reis, a palavra de Deus nos fala da seguinte maneira: E enviou o rei Salomão mensageiros e mandou trazer Airão de Tiro. Verso 14 diz: Este era filho de uma mulher viúva da tribo de Naphtali, e fora seu pai um homem de Tiro, que trabalhava em cobre e era cheio de sabedoria e de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de cobre. Este veio ao rei Salomão e fez toda a sua obra. A igreja pode dizer amém a isto? Meus queridos, o assunto que palpita em meu coração nesta tarde é a respeito da consciência da necessidade da obra de Deus. Consciência das necessidades da obra de Deus. Consciência do que é certo e do que é errado. Para que trabalhando e caminhando no que é certo, possamos alcançar as vitórias do nosso Deus. Existem muitos que dizem que todos os meios justificam os fins. Isto não é verdade. Isto é simplesmente uma ideia demoníaca. Os meios justificam os fins, se eles forem realizados dentro da vontade santa e perfeita do nosso Deus. Não adianta alcançarmos resultados bons se o que estamos fazendo não está agradando o coração de Deus. E quando nós analisamos a história, e quando nós analisamos estatísticas, tanto as histórias como as estatísticas dizem que a cada 100 anos há uma mudança de ciclo. A cada 100 anos bate-se um forte vento em instituições e entidades, e elas tendem a se envelhecer, tendem a se tornarem fracas, tendem a se tornar vulneráveis. E o diabo, ele tem aproveitado este ponto da história e tem procurado implantar dentro das igrejas que esta é uma verdade também para dentro da igreja. Mas esta ideia, ela se confronta radicalmente com o que Jesus disse, que as portas do inferno jamais prevaleceriam sobre a vida da igreja. A igreja é eterna. A igreja ela é sustentada pela mão forte do Deus Criador de todas as coisas.
E enquanto nós estivermos dentro da santa e perfeita vontade de Deus, o nosso trabalho será um trabalho produtivo, o nosso trabalho será um trabalho vitorioso, e a igreja sobre a qual o Senhor tem nos colocado, ela caminhará de vitória em vitória, de vitória em vitória. O que eu encontro aqui, meus amados, é que para nós, obreiros, a palavra desta tarde, ela é direcionada diretamente a nós, obreiros. Para nós temos um trabalho produtivo, para nós temos um trabalho vitorioso, para nós temos um trabalho que caminha. Nós precisamos observar regras de Deus. Nós não precisamos inventar nada. O padrão da igreja, se nós quisermos saber no seu todo o padrão ideal de uma igreja, é somente ler o livro de Atos dos Apóstolos. Ali está a igreja verdadeira. Ali está a igreja que ora. Ali está a igreja que busca a manifestação do Espírito Santo. Ali está a igreja atenta à voz do Espírito. Ali está a igreja atenciosa à palavra de Deus, como eram os crentes de Bereia. Sempre que ouvindo a mensagem, iam comparar se aquilo estava dentro da santa e perfeita vontade de Deus, que é a sua palavra. O padrão é este, irmãos. Nós não precisamos de inovações. Nós não precisamos do que muitas igrejas neopentecostais estão fazendo. Nós não precisamos disso. Nós precisamos de uma mensagem simples. A mensagem de que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus batiza com o Espírito Santo e que Jesus leva para os céus. Não precisa mensagem mais linda do que esta. É tempo de nós voltarmos a acreditar nesta mensagem genuína, meus amados, para que os milagres voltem a acontecer dentro das igrejas, para que volte a existir batismo com o Espírito Santo. Prega-se muitas coisas, prega-se novidades, vai-se buscar novidade em outros continentes, que são perfumarias, que fogem à essência do genuíno evangelho deixado por Jesus Cristo. Prega-se uma mensagem que não tem mais sangue. Passa-se um mês, passa-se anos sem falar do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todos os nossos pecados. Se o povo não entende que o sangue purifica, nós teremos um povo comprometido. Nós teremos um povo que está dentro da igreja como simples religioso. Mas quando nós pregamos que o sangue purifica, os crentes acreditam nisto e começam a buscar a purificação. E Jesus vem e purifica de fato. E após a purificação, nós temos um coração pronto, um coração limpo, um coração lindo, onde o Espírito Santo vem e faz morada. E aí então as coisas começam a acontecer. Nós temos que ter consciência das necessidades da obra. E quando eu pedi a Deus que me desse algo a estar falando aqui, a conversar com os irmãos, veio ao meu coração a figura desse homem chamado Irão Abi. Irão Abi, ele tem algumas características na sua vida. E não são por acaso, não é por acaso que ele tem essas características. Porque dentro da Bíblia não existe nada por acaso. Cada coisa está no seu devido lugar. Cada vírgula está no seu devido lugar. Cada mensagem tem um objetivo. E este homem, que nem todos os obreiros conhecem a sua história. É uma história simples, mas de um obreiro. É a história simples de um homem que se propôs a se colocar nas mãos de Deus. E eu trago 7 observações na vida desse homem. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa tarde.
A primeira coisa que eu vejo na vida de Irão é que ele tinha visão da obra. E não era uma visão parcial. Não era uma visão focada somente em um ponto. A visão que Irão tinha é o que nós chamamos de uma macrovisão. Ele conseguia entender a necessidade da obra em 360 graus. Ele não era um homem que olhava para os seus interesses particulares. Ele não olhava para os seus interesses pessoais. A palavra é muito clara, que ele foi chamado e, atendendo o convite, ele veio para fazer a obra. E diz que não só veio para fazer a obra, mas ele fez toda a obra. Há muitas pessoas que veem o ministério como uma oportunidade, como uma porta de acertarem as suas vidas pessoais. Muitos até se oferecem, muitos até conseguem entrar, mas não tem fôlego para dar prosseguimento, porque falta o combustível, falta o Espírito Santo impulsionando. Muitos até começam bem, mas dias depois começam já a fraquejar. Não há constância, não há firmeza, não há consistência no trabalho. Porque é um trabalho que depende unicamente do esforço pessoal. Mas é muito bom, meus amados, quando nós não interferimos no trabalhar do Espírito. Quando nós nos oferecemos para ser simplesmente o vaso usado por Deus. Quando nós reconhecemos as nossas limitações, as nossas imperfeições, a nossa fragilidade. Quando nós entendemos isso e damos espaço para o Espírito Santo ocupar as nossas vidas e nos dirigir dentro da sua santa e perfeita vontade, as coisas começam a fluir. As coisas começam a dar certo. As coisas começam a caminhar. E para Irão, a prioridade de Irão era a obra que ele foi chamado a realizar. É bonito, irmãos, quando Deus chama aquele homem simples, quando Deus chama aquele homem limitado, e ele chega disposto, ele abre o coração, e Deus começa a abençoar. É muito lindo, mas infelizmente está havendo nos nossos dias uma inversão de valores. Quando Deus começa a abençoar, esse homem que jamais leu as epístolas de Pedro, jamais leu a primeira epístola de Pedro lá no capítulo 5, ele começa a pegar essa honra para si. Ele já acha que aquilo que está acontecendo é ele, é porque ele pode, é porque ele sabe, é porque ele faz. E aquilo que via tão bem começa a declinar, começa a cair. Que o Espírito Santo possa tocar em nossos corações nesta tarde e nós possamos entender que o que somos, que o que estamos fazendo é tudo fruto do Espírito Santo do Senhor. Ele tinha visão macro, irmãos. Ele não puxava para o individualismo. Tem muita gente dizendo, batendo no peito e batendo forte, eu estou fazendo. A minha igreja, o meu povo, aqui quem manda sou eu. São palavras desnecessárias na nossa vida ministerial, irmão, porque são palavras mentirosas. Quem faz é o Senhor, quem nos apoia é o Senhor, quem endossa as nossas atitudes é o Senhor. No livro de João, no capítulo 3, do 22 ao 30, nós vemos discípulos buscando a João Batista e dizendo, João, tem alguém aí que está fazendo melhor do que você? E João, talvez curioso, tenha perguntado, quem é? É um tal de Jesus, é um tal de Nazareno. E quando João recebe essa mensagem, ele disse, deixa, importa que ele cresça e eu diminua.
Ele joga o individualismo dele de fora, ele joga o individualismo dele de lado, e ele coloca Jesus como o centro do seu caminhar, o centro da sua orientação. Quando nós temos a visão macro da obra, irmãos, nós não permitimos que competição venha contaminar os nossos corações. Tem muita gente hoje que já não está fazendo mais, porque entende que é a vontade de Deus, mas estão fazendo para competir com os vizinhos, com a igreja vizinha, com o pastor vizinho, para mostrar que pode fazer coisas maiores do que ele. Quando um constrói uma igreja de 150 membros, o outro quer construir uma de 300. Quando um constrói uma igreja de 300, ele quer fazer uma de 800 para mostrar que ele pode mais. A igreja não precisa desse tipo de competição. Nós precisamos entender que somos um só povo, servindo a um só Deus, caminhando para uma só direção, impulsionado por um só Espírito, irmãos. Neste espírito de competição, nós temos abandonado as antigas lideranças da nossa igreja. Homens que, quando já não podem mais caminhar com as suas próprias pernas, são abandonados, como se abandona soldados feridos nos campos de batalha. Nesse espírito de competição, quando tomba um companheiro nosso, a viúva é esquecida. Já não se honra mais aqueles que trouxeram a igreja até os nossos dias, se esquecendo que um dia também se tornarão velhos e deixarão viúvas e deixarão órfãos para ser cuidado por quem? Deus não está contente com isto. Deus tem compromisso com aquele que se gasta e se deixa gastar pelo seu santo evangelho. Nós temos que ter consciência, irmãos. Paulo dizia: Apolo plantou, ou eu plantei, Apolo regou, mas foi o Senhor que deu crescimento. Onde eu paro, o Senhor levanta outro. Onde o meu companheiro para, o Senhor levanta outro. E é a mão poderosa de Deus estendida sobre as nossas vidas que nos faz vitoriosos. Outra coisa, irmãos, terrível que está acontecendo nos nossos dias, é a escolha de funções dentro da igreja. Um dia desse eu recebi um rapaz, nem cooperador ele é. E ele falou assim: pastor, eu quero vir para essa igreja. Quero vir congregar com o senhor aqui. Eu falei: meu filho, que beleza, as portas estão abertas. Ele falou assim: mas eu quero ser pastor. Nem diácono ele quer, irmão Rick. Ele quer ir direto pastor. Eu tenho uma chamada para pastor. Falei: que bênção, meu filho. Isso é coisa boa. É coisa boa. Mas você vem, filho, vem, fica aí. E na hora certa, Deus... Não, mas quando é a hora certa? Eu não sei. É a hora que Deus falar. E se Ele não falar? Não é. Se Ele não falar, não é. Um dia um caboclo veio, estava ainda lá na igreja onde o pastor Paulo está pastoreando. Presbítero: pastor, eu tenho uma igreja bonita, eu quero entregar para o Belém. Deus tocou no meu coração. Filho, entrega mesmo. E conversamos e tudo certo. Ele falou assim: agora vamos ao último tópico dessa negociação.
estou passando de porteira fechada, pastor. Como se estivesse tratando com gado. Qual que é a última? A minha consagração. Foi, mas que consagração? Não, eu sou presbítero, preciso ouvir como pastor, pelo menos. Pelo menos, irmão. Eu não sei se ele achava que tinha coisa maior aqui. Talvez ele quisesse ser bispo ou apóstolo, não sei. Eu falei, filho, eu tenho uma cadeira para você sentar lá. Eu tenho uma cidade inteira para você evangelizar. Agora, ministério, eu li no livro de Efésios, capítulo 4, verso 11, que ministério só Jesus Cristo tem para te dar. Entra em Efésios 4 e 11 e a coisa vai acontecer. Não, assim não, pastor, então não entrego a minha igreja. Eu falei, se é tua, fica com ela. Escolhendo função, irmãos. Escolhendo função. Irmãos, só quem nos chamou é que sabe por que nos chamou e para que nos chamou. Não cabe a nós exigir e impor, não cabe a nós. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 9, e verso 16, ele diz assim, olha, isso não depende daquele que quer. Isso não depende daquele que corre. Tem muita gente querendo e correndo, batendo em porta aqui, batendo em porta lá, batendo em porta lá. Mas Paulo é muito claro ao afirmar, isso não depende do que corre nem do que se esforça, mas depende daquele que dele o Senhor se compraz. Depende daquele que agrada o coração de Deus. Depende daquele que, quando analisado pelo Espírito de Deus, é encontrado no seu íntimo, é encontrado no seu coração, valores segundo o coração de Deus. É esse, sim, que o Senhor está buscando. Mas diz que Irão, ele veio para fazer toda a obra. Coisas boas e coisas ruins, coisas agradáveis e coisas desagradáveis. Ele veio para fazer. Você tem essa visão da obra do Senhor? Está disposto a esperar a hora de Deus? Está disposto a se sujeitar ao direcionamento do Espírito? Se não tem a visão da obra, irmãos, está no lugar errado. Está no lugar errado. Ah, mas eu tenho alguém lá que me prometeu. Alguém diz assim, eu tenho um padrinho lá dentro. Outro fala, eu tenho um cartuchão. Volto a Atos dos Apóstolos. E tendo eles orado, disse o Espírito Santo, apartai-me a Paulo e a Barnabé. O Espírito Santo ainda fala, irmãos. Queiramos ou não queiramos, gostemos ou não gostemos, o Espírito Santo ainda fala. E é Ele que decide. É Ele que decide. Isto Ele não divide, isto Ele não compartilha com ninguém. Ele, unicamente, Ele é que decide. E bem-sucedida a igreja que ainda ouve a voz do Espírito. Bem-aventurada a igreja que ainda obedece o direcionamento do Espírito. Este é um dos princípios da Igreja Assembleia de Deus. E permita que eles este marco jamais seja removido. A segunda coisa que eu vejo, irmãos, na vida desse homem, ele além de ter uma visão ampla, total, uma disposição para fazer o que fosse colocado nas suas mãos, este homem diz que ele era de Tiro. O texto que eu acabei de ler, ele é muito claro. Salomão mandou trazer
de Tiro a Irão. Quando eu analiso a vida de Irão, aparentemente ele é um gentil. Aparentemente ele é um gentil. Na ótica judaica, ele não tinha valor nenhum. Na primeira vista do povo judeu, é um gentil, não tem valor nenhum. Na lógica judaica, ele jamais seria chamado para qualquer trabalho relacionado às coisas santas. O judeu é muito radical nisto. Ele não permite este envolvimento, esta mistura. Prova disto é a realidade vivida por Samaria. Desde que Samaria se permitiu misturar a raça judaica com a raça gentílica, foi considerada uma cidade, uma região de segunda categoria. O judeu não permite isto. Na lógica judaica, ele jamais seria chamado. E na realidade judaica, ele jamais ocuparia qualquer lugar dentro do templo. Ele era um gentil, aparentemente gentil. Mas mesmo em Tiro, mesmo num lugar distante, mesmo num lugar discriminado pela nação judaica, tinha algo especial. Tinha um homem especial. E Deus já olhava para a vida daquele homem. Muita gente acha que Deus não está olhando para nós. Muita gente acha que Deus está indiferente à nossa necessidade, à nossa angústia, os nossos sonhos. Engano seu. Deus nos acompanha continuamente, meu querido. Não há um movimento na tua vida, não há pensamento na tua mente, não há sentimento no teu coração que não seja acompanhado pelos olhos daquele que penetra até o mais profundo do nosso ser. A visão do homem é diferente da visão de Deus. Eu olho por fora, mas Deus sonda o mais profundo do coração do homem. Foi assim que ele encontrou Davi. Foi assim que ele encontrou Davi. Encontrei Davi, um homem segundo o meu coração. Está apacentando ovelhas. Tem festa na casa, tem sacerdote na casa, tem consagração de um novo rei na casa. E ele está lá apacentando ovelhas. Mas na casa não vai acontecer nada enquanto ele não chegar, porque é ele que é o homem segundo o coração de Deus. Lá no campo existe algo de valor e Deus está observando lá no campo. Malhando o trigo no lagar, tem um moço, um jovem malhando. E daqui a pouco aparece um homem e ele não sabe de onde veio. E esse homem começa a conversar com ele e chama ele de varão valoroso. Imagino a conversa entre os dois. Tu não deve ser daqui. Tu deve ser de outro lugar. Você não conhece ninguém aqui. Mas por que você diz isso? Porque eu estou vendo que o senhor está me chamando de varão valoroso. Sabe de onde eu sou? Eu sou o menor membro de uma família. A minha família é a menor família de uma tribo. E a tribo é a menor tribo de um povo. Ele era o menor do menor, do menor e do menor. E aquele homem com autoridade celestial diz: é você mesmo que eu estou olhando e estou vendo valor em ti. Eu estou vendo valores que os homens não veem, mas eu estou vendo e te farei um gigante, um valente, um guerreiro meu. São coisas que nós não entendemos hoje, irmãos. Isaías 55, verso 8. Ele diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos.
e os vossos caminhos não são os meus caminhos. Quanta coisa, se eu fosse escolher, quantas coisas que estão registradas dentro da Bíblia Sagrada, e que começaram um pouco capenga, mas terminaram com vitória. E eu talvez, se fosse hoje participar de algumas escolhas, eu também faria diferente. Olha, se eu fosse escolher um cooperador, eu jamais escolheria como cooperador a Timóteo. Menino inconstante, criado sem pai, paparicado pela mamãe, pela vovó, doentinho do estômago, cheio de coisas que não o habilitavam a ser o sucessor do grande apóstolo Paulo. Mas eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que falou ao coração de Paulo, dizendo: Paulo, um dia seus dias serão findos e o trabalho vai ter continuidade. Eu já tenho o homem certo. Imagino aquele homem zeloso perguntando: Senhor, quem é o homem certo? E quando Deus fala para ele: é Timóteo, ele deve ter segurado para não cair. É Timóteo. Senhor, o Senhor não se enganou? Não, o Senhor não se enganou, o Senhor não se engana, o Senhor jamais se enganará. Você é a pessoa certa que Deus tem para fazer uma obra. E não é por acaso que você está aqui nesta tarde. Você veio para ouvir o Espírito Santo falar bem alto ao teu coração: eu tenho algo para fazer através da tua vida. Aceite o toque do Espírito nesta tarde. Aceite o direcionamento do Espírito nesta tarde. O Senhor está movendo. O Senhor se move neste local, tocando corações, para que ao se levantarem daqui, estejam conscientes que você está nos planos de Deus. Agora ele não pediu para ir. Ele foi chamado. Você não precisa se oferecer, meu querido. Você não precisa se insinuar. Então somente fique no teu lugar. Permaneça com o teu coração voltado para Deus. Não deixes que as coisas desta vida contaminem o teu coração e impeçam o teu relacionamento, o teu bom relacionamento com Deus. E na hora certa, na hora de Deus, nem antes nem depois, na hora de Deus as coisas acontecerão. A terceira coisa que eu vejo na vida de Irão está no verso 14, quando diz que ele era um mestiço. E Flávio Joséfo o chama de o varão de Ur, que significa mestiço. Ele teve duas formações. Ele teve a formação da mamãe, que era, como diz a palavra de Deus, uma das servas da tribo de Dan. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 2, verso 14. Sua mamãe era uma judia. Mas o seu papai era um homem de Tiro. Está também lá em 2 Crônica, capítulo 2, e o verso 14. Com a mamãe ele teve a formação espiritual. Com o papai ele teve a formação material. Com o papai ele aprendeu a trabalhar com as mãos. Com o papai ele aprendeu a desenvolver algo que serviria, dado por Deus, que serviria para mais na frente. Todo obreiro tem essas duas naturezas, irmãos. Para sermos obreiros bem-sucedidos, nós temos que fazer a nossa parte. Porque há momento que Deus quer fazer e nós não estamos preparados. Nós não nos empenhamos. Nós não nos esforçamos.
nós não nos capacitamos para ser o instrumento nas mãos de Deus. Tem pessoas que tentam espiritualizar tudo. Não, Deus vai fazer. Quer ser missionário, mas não aprende a língua do país para onde ele vai. Não, Deus vai abrir a minha mente. Abre nada. Muitos não querem pagar o preço. Algum tempo atrás, quando nós discutíamos a nível de convenção, as regras de consagração, alguém saindo do plenário vinha comentando: nestas regras nem Moisés consegue passar. E não é assim, meus irmãos. Nem tudo deve ser espiritualizado. Havia coisas que ele havia aprendido do pai. Trabalhar com o cobre, trabalhar com o ouro, trabalhar com as pedras preciosas. Era Deus já capacitando para ele fazer a obra na casa de Deus. Há coisas que nós não entendemos hoje. Há situações que se nos apresentam e nós não entendemos hoje. Experiências que nós não conseguimos analisar a sua profundidade. Mas já é o trabalhar de Deus no barro. Pastor Pereira foi preparado lá atrás, na vida da caserna. Pastor Evandro, como representante comercial da indústria farmacêutica. Pastor Wellington Júnior, na área de informática. E todas essas coisas ficaram para trás? Não ficaram para trás. Hoje são usadas por Deus de uma forma diferente, com uma unção. São experiências que foram trazidas e hoje fazem desses homens líderes que estão à frente do povo. Muitos se recusam a estudar. Muitos se recusam a sentar nos lugares que vocês estão sentados. Muitos talvez estejam lá embaixo, na cantina, comendo um docinho, tomando um cafezinho. E depois pergunta: por que acontece com ele e comigo não? Por que acontece com ele e comigo não? É porque ele pagou o preço. Ele se entregou para que Deus o usasse. Tem homens que pagam um caríssimo preço. Moisés pagou 40 anos de preço dentro de um palácio. E nós ouvimos aqui nesta manhã, ele aprendeu tudo, mas foi reprovado na prova, no exame da mansidão. O resto ele aprendeu tudo, mas não aprendeu mansidão. Ficou em recuperação em mansidão. O Espírito de Deus pega Moisés e o leva para o deserto. E fala: olha, só falta mansidão, Moisés, se vira. A hora que tiver mansidão, eu te trago de volta. 40 anos na escola da mansidão. Com 40 anos, se eu fosse... dá para começar, Moisés. Agora sim eu vou te usar. Por que você está reclamando que ninguém te olha, que ninguém te vê, que ninguém te dá oportunidade? Querido, você está na escola de Deus. Se esforça, se dedica, fuja das recuperações, fuja das reprovações, para que quando chegar a hora de Deus, você esteja apto a fazer o que o Senhor espera de ti. Temos que ter humildade para aprender, irmãos. Humildade para aprender. Humildade para reconhecer qual é o nosso potencial, o que eu sei fazer e o que eu não sei.
Lá na igreja, onde pela misericórdia de Deus estamos trabalhando, eu tenho uma garotada, irmãos, que prega 10, 20, 50 vezes melhor do que eu. Tenho ensinadores que são fantásticos, Deus usa mesmo. Qual o problema? Qual o problema eles serem melhores? Eu tenho consciência disso. Quando tem aquela festa que precisa de um chacoalhão, aquela palavra mais viva, é aquele menino. Isso não me diminui de maneira nenhuma. Pelo contrário, isso engrandece o meu ministério. Isso fortalece o meu ministério. Eu não sei de todas as coisas, não, irmão. Mas eu preciso me dedicar para ser o instrumento que Deus pode usar na hora que Ele quiser. Eu tinha um menino lá, irmão, quando tinha demônio, era aquele menino que eu mandava. Eu chegava na porta, o demônio já gritava assim, você não. E ó. Já eu tenho obreiro que se eu mandar, fala, tem um demônio lá. Fala, pastor, não dá para mandar outro? Está sendo sincero, irmão. Está sendo sincero. Não é a minha especialidade. Pastor Ué, tu mesmo traz aqui para nós. Um dia perguntar, mas por que os demônios se manifestam em tal denominação e aqui não? O pastor falou, é que nós não trabalhamos com esse material. O material da Assembleia de Deus é outro, irmão. É o Jesus Cristo que salva, que cura, que batiza com o Espírito Santo. Esse é o material que nós trabalhamos. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo, irmãos, os demônios não vão aguentar. Nós temos um trabalho missionário, irmãos. O Senhor cuida. É o Senhor que cuida da obra. Nós temos um trabalho missionário. E há uns 20 dias atrás, um mês atrás, parece, surgiu um endemoniado lá. E um obreiro jovem foi lá atender o caso. Vejam como é Deus que faz, irmão. Não tem regra. Não tem regra. Muitas vezes por falta de capacitação, não porque não buscaram, porque ainda não chegou, é um país subdesenvolvido, é no meio da mata, é no meio da selva, eles ainda não entendem, estão sendo formados como obreiro, estão tendo as primeiras informações teológicas. Mas veja como Deus não abandona aquele que tem um coração reto e quer fazer a obra do Senhor. Trouxeram um endemoniado. E um obreiro novo, muito jovem, orou, expulsou, e 1 hora, e 2 horas, e 3 horas, e o demônio nada. Ele pega o telefone, liga para o pastor e fala assim, vem me socorrer, porque o demônio aqui é parada. E o pastor foi. E levou um outro pastor peruano, isso é no Peru, peruano. Quando o pastor peruano olhou, falou, deixa comigo que esse eu dou conta. Tá bom. E o pastor ficou olhando de longe, não deu tempo dele reagir. E o peruano foi até o... Estou procurando meu vidro aqui. Não sei se vocês ainda usam isso aqui. Ele foi expulsar o demônio com azeite. No meu pensamento, não vai sair nunca. E aquilo assustou o pastor, mas antes do pastor tomar qualquer iniciativa, ele já estava lá com o endemoniado. Abriu o vidro dele, apertou a boca do endemoniado e socou azeite na boca. O endemoniado, quando sentiu aquilo, tocou o dente, quebrou o vidro no meio. E já levantou-se, limpando, está tudo bem, liberto. Dá para entender, pastor Evandro? Misericórdia de Deus. Isso para provar que enquanto você não teve a oportunidade de se preparar, Deus se encarrega de fazer tudo.
Mas para esse plenário aqui, se tiver um demônio ali na porta, não vá com azeite, não vá com vidrinho para o demônio morder, não vá, porque não vai sair. Porque nesta tarde você já aprendeu que demônio se sai em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Deixa eu correr um pouquinho. Eu quero mostrar alguma coisa a respeito da aparência desse homem. Alguém poderia pensar que ele era um alto funcionário, cheio de coisas. Não era nada disso, irmão. Era um homem simples, irmão Pinha. Um homem pobre, filho de uma viúva, órfão. Quem é que teria coragem de depositar tamanha responsabilidade nas mãos de um homem desse? Davi preparou, tinha o projeto arquitetônico, tinha o desenho de todas as peças, era coisa fantástica o templo, os utensílios, coisas finíssimas, como não existia naquela época. E agora pega um homem desse e fala: você vai fazer tudo isto. De vez em quando nós olhamos aquele irmãozinho e falava: com esse terninho. Outro dia minha netinha, pequenininha, eu falei: olha o pastor. Ele é pastor, vovô? Eu falei: é. Com aquele terninho. É a visão da criança, a visão humana. Loucura, são as loucuras de Deus. É Deus buscando o que não é e trazendo para a realidade das coisas que são. Se Deus fosse buscar aparência, ostentação, esse plenário talvez estivesse bem vazio nesta tarde. Mas o Senhor foi nos buscar lá onde nós estávamos. Eu acho maravilhoso o Salmo 40, diz que o Senhor se levanta do seu trono. Ele não manda anjos, não, é Ele próprio que se levanta. E diz que Ele vem até o abismo, e Ele mesmo se inclina, e Ele pega com as suas próprias mãos, e Ele coloca sobre uma rocha, Ele firma os passos, Ele coloca um novo cântico nos nossos lábios, através do qual o nome dEle é glorificado. Foi ou não foi isso que o Senhor fez na tua vida? Você já não conseguia mais sair daquele lago, daquele charco de lodo. Mas o Senhor teve misericórdia. Ele foi te buscar. Ele mudou a realidade da tua vida. Ele mudou a realidade das nossas vidas. Por que eu vou estufar meu peito e dizer, porque eu? Não. É o Senhor que fez. E coisa maravilhosa é, meus queridos. Não é o vaso que deve ser olhado. Não é o vaso. Não é o vaso que deve ser admirado. Não, pastor Pereira. Pastor já tem uns vasozinhos bonitinhos hoje aí, viu? Cabelinho cheinho, costeleta bonitinho, parece aquela que Elvis não morreu. Botou a durinha com a fotografia dele. Tudo bonitinho, camisa combinando, tudo. O vaso é bonito. De vez em quando ele prega, dias depois a gente abre a internet, está lá, um pregador dos Estados Unidos pregou aquilo, ele só repetiu, comprou um enlatado. Todo bonitinho. Olha que vaso bonito, olha como ele prega bonito. Traz um enfermo e dá para ele orar e ver se Jesus vai curar. Traz um endemoniado para que ele expulse o demônio, vê se o demônio vai sair. Traz uma família que está sendo desfeita.
Traz um lar onde o diabo está cirandando. Traz para um aconselhamento. E vê se alguma coisa acontece. Só vaso, só aparência. Irmãos, o vaso é passageiro. Por isso que a Bíblia fala que o vaso é de barro. Temos, porém, este tesouro guardado em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Não importa a aparência externa, não importa se o vaso é de barro, não importa se o vaso está gasto, corroído pelos tempos, importa o que tem dentro do vaso, se é o Espírito do Altíssimo, se é o Espírito do Criador, se é o Espírito daquele que tudo pode, isto é o que importa. Está na hora de pararmos de nos apegar às aparências externas. Muitas vezes o vaso é de metal, mas só sabe fazer barulho. Mas o vaso de barro, nas mãos do Senhor, o Senhor o enche. O Senhor o enche. A escolha do Senhor, irmãos, não é pelo que eu tenho, mas é pelo que eu sou. Preste atenção nisto. A escolha do Senhor não é pelo que eu tenho. Davi só tinha cheiro de ovelha. Os gravetos enroscados no cabelo. O cheiro do mato. Ele não tinha nada que pudesse chamar a atenção. Mas Deus, ao olhar o coração, viu coisas diferentes. Eu imagino Deus olhando e até se é que Deus pode se assustar. Deus não se assusta, porque Ele que criou. Mas se Ele pudesse se assustar, que foi, Senhor? Eu achei um homem segundo o meu coração. Achei um homem parecido comigo. Achei um homem que gosta das coisas que eu gosto. Achei um homem que está disposto a fazer as coisas que eu faço. Achei um homem que sonha como eu sonho. O grande problema hoje, irmãos, é nós queremos que as coisas aconteçam segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer. Se Deus quer me usar, Ele tem que me usar do jeito que eu sou. Se Deus quer me usar, tem que ser desse jeito, senão não quero. Vai ficar não querendo muito tempo. Porque o Senhor vai usar da maneira que Ele quer. Tem muitos aqui que já poderiam estar lá na frente, não estão ainda, porque estão resistindo à vontade do Espírito. Ceda à vontade do Espírito nesta tarde. Se renda à vontade soberana do teu Deus nesta tarde. E você vai ver que todo o tempo que você pensa que foi perdido, ele será automaticamente recuperado, porque o Senhor quer operar no meio do seu povo. Aleluias. A quinta coisa, irmãos. Salomão não tinha um especialista naquela área. Precisava um homem para liderar, precisava um homem para fazer o trabalho, e Salomão não tinha um homem. O cargo estava vago. Eu acredito que muitos queriam aquele cargo, mas o cargo estava vago. Salomão não tinha o homem. O cargo estava vago. Outros desejavam aquele lugar. Mas se olhasse direitinho aquele lugar, já se encontraria um nomezinho assim: Irão Abir, um mestiço de Tiro, chamado por Salomão. Mas quando foi que escreveram isto na cadeira? Desde antes da fundação dos séculos.
Desde antes da fundação dos séculos, o Senhor já te via, irmão Ezequias, e já tinha te colocado no lugar que tu está sentado. Desde antes da fundação dos séculos, o Senhor já via o nosso pastor e o já tinha colocado no lugar onde ele está sentado. Me assusta o espírito de rebelião que muitas vezes se levantam na igreja. Por isso que a palavra de Deus diz que o espírito de rebelião é como o espírito de feitiçaria. É se revoltar contra o próprio Deus. É ser desobediente e rebelde a uma coisa que estava no coração de Deus antes que existisse o mundo. Mas aquele lugar já tinha um dono, e o nome do dono era Irão Abir. Em outra versão diz Irão Abiur. E sabe de uma coisa, irmão? Irão foi convidado por Salomão. Veja bem, o convite foi feito por um homem chamado Salomão. Houve uma indicação que foi feita por um homem chamado Irão, que era o rei de Tiro. O convite é feito por um homem. A indicação é feita por outro homem. Mas a escolha foi feita pelo próprio Deus. Alguém um dia te indicou ao diaconato, alguém te indicou ao presbitério, alguém te indicou ao santo ministério. Foram indicações feitas por homens. Mas a aprovação, pastor Pereira, é só de Deus. Quer saber se houve aprovação de Deus? Observe o ministério desse homem. Observe se ele não é fruto do padrinho, do protetor. Observe. Mas se a aprovação for de Deus, é como a história de José. Chegou na casa de Potifar e diz: o Senhor era com ele. Chegou no cárcere, o Senhor era com ele. No dia que ele chegou no palácio, o Senhor era com ele. Isto é a aprovação de Deus, meus queridos. Deus tinha um plano na vida de Irão. Nada acontece por acaso. Nada é fruto da sorte, porque a sorte, a Bíblia diz que a sorte pertence a todos. Então não há distinção. Ele é mais sortudo do que eu. Mentira. A sorte pertence a todos, diz a palavra de Deus. Mas ele era diferente. A começar pelo seu nome. Irão Abir significa consagração. Não foi por acaso que ele chegou naquele lugar. Não é por acaso que nós estamos sentados aqui diante da santa e poderosa palavra de Deus nesta tarde. Não vos escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Eu vos nomeei para que vades e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam para sempre. É Deus que escolhe. É Deus que capacita. É Deus que envia. É Deus que faz prosperar o nosso ministério. Ele arrama lamasturi calamaias. Irão produziu frutos. E é isso que Deus está esperando de cada um de nós, meus queridos. Pare por alguns segundos e imagine, analise a tua vida e veja quais são os frutos que tu tens produzido para o Senhor. Analise se o Senhor está contente ou descontente contigo. Ele te escolheu. Ele está esperando um retorno. Ele está esperando frutos.
Há fruto hoje para apresentar ao Senhor? Quietinha aí, olhe para suas mãos. Veja se tem frutos. Se hoje tiveres que prestar contas diante do Senhor, Ele não errou, você é a pessoa que Ele escolheu. Deus não erra. Ele amastura e caramaias. A sexta coisa, irmãos, já estamos encerrando. O que é que Irão tinha? O verso 14 diz que Irão era cheio de sabedoria e de entendimento e de ciência para fazer toda a obra em bronze. E diz que veio ao rei Salomão e fez toda a sua obra. Todos nós temos qualidades, irmãos. O texto fala das qualidades de Irão. Não falam das tuas qualidades, não falam das minhas qualidades. Mas todos nós temos qualidades, irmãos. O que está faltando é nós colocarmos essas qualidades, que são dons dados por Deus, habilitações dadas por Deus, nós temos que colocá-las em prática hoje. Ele começou a fazer tudo o que ele sabia. E quando menos se esperou, ele tinha concluído a obra. Talvez nem ele soubesse, talvez nem ele tivesse consciência de que ele faria tantas coisas. Mas ele só descobriu isso quando ele colocou em prática os dons que Deus havia lhe dado. Tem muita coisa que você já poderia ter feito, mas não foi feito porque você não teve coragem de levantar as suas mãos. Você não teve coragem de abençoar a tua igreja. Você não teve coragem de profetizar a vitória sobre a vida da tua igreja. Todas as noites eu estendo as minhas mãos sobre a igreja que nós estamos pastoreando e eu os abençoo. Não no nome de Alberto, não no nome da Igreja Assembleia de Deus, mas eu os abençoo em nome de Jesus Cristo. E sabe o que está acontecendo? Dia a dia o povo está sendo abençoado, abençoado, abençoado. Eu não tenho nada, mas Jesus tem. E é no nome dele que eu abençoo. É no nome dele que eu me atrevo a profetizar. É no nome dele que eu me atrevo a fazer coisas grandes. É no nome dele que eu me atrevo a fazer loucuras, através das quais o nome dele é glorificado. O dia que chegar e falar que coisa bonita o Senhor está fazendo, ali acabou o meu ministério. Mas que haja sensibilidade no nosso coração de não pegarmos essa honra para nós. Mas quando alguém falar que coisa bonita, você diga, é Deus que está fazendo. Não interrompa o trabalhar do Espírito. Ele arruma lá macho de cara. Quantos dizendo, eu não tenho nada, pastor. Como aquela mulher, eu não tenho nada, a não ser. Graças a Deus, que ela ainda falou, a não ser. Um pouquinho de azeite. Irmão Antônio Lopes, um pouquinho de azeite. Enquanto tiver vasilhas vazias, o pouquinho de azeite será multiplicado pelo poder de Deus e tudo será cheio. É um pouquinho de azeite que o Senhor busca. É um pouquinho de farinha na panela. É um pouquinho de azeite na botija que o Senhor busca, para que enquanto existe fome, haja pão em abundância na casa da viúva. É um pouquinho que o Senhor está buscando. São 5 pães e 2 peixinhos que o Senhor busca num bornalzinho de um menino. São só 5 pães e 2 peixinhos, mas suficiente para alimentar 5.000 homens, e mais as mulheres, e mais as crianças, porque o poder que opera não é o teu, o poder que opera é o poder do Deus, Criador de todas as coisas. Eu quero encerrar com a última coisa que eu observo na vida desse homem. E aqui bate frontalmente com o sentimento que está em muitos corações. Esse homem se propôs a fazer uma parceria com Salomão.
Sempre que nós ouvimos falar do rei Salomão construindo o mais suntuoso dos templos da história, sempre que nós ouvirmos essa história, nós vamos ouvir falar de Irão-Abi, parceiro dele. Sempre vamos ouvir falar dele. Salomão foi um homem escolhido para ser rei, mas ele precisava de um construtor, pastor, para estar do lado dele. Há coisas que o rei sabe fazer. Há coisas que só ao rei cabe fazer. Mas tem coisas que o rei não sabe fazer. Tem coisas que o rei precisa de um construtor para fazer. Tem coisas que o rei precisa de um Irão para fazer. Nós não sabemos fazer tudo, meus queridos. E nem podemos fazer tudo. Já acabou aquele tempo que o dirigente iniciava o culto com oração, descia, regia o coral, atravessava e regia a banda, e subia e recolhia as ofertas. Acabou esse tempo. Deus fez prosperar as nossas igrejas. E Deus tem homens para colocar ao nosso lado, para que façamos a obra por completo. Salomão era rei, mas ele precisava de Irão. Nós precisamos de companheiros, meus irmãos. Como é solitária, como é triste a vida de ministro. Como nos falta um ombro para chorar muitas vezes. Como nós buscamos e não encontramos ouvidos confiáveis, éticos, para ouvir as nossas queixas, as nossas dores, as nossas aflições, as nossas ansiedades. O médico tem um médico que o ouve e guarda como segredo. O psicólogo tem alguém que lhe dá atendimento para aliviar-lhe as tensões. Mas infelizmente dentro da igreja nós não temos companheiros que possam nos ouvir. E o pior, e muitos não querem nos ouvir. Eu tenho dores. Todos nós temos dores. Estar à frente do rebanho de Deus muitas vezes nos é pesado. Muitas vezes pela madrugada falta-nos o sono, alguma coisa nos incomoda. É aquela família que está precisando de um socorro. É aquela família que está passando por aflição. Eles precisam de nós. E pesa-nos. E não temos com quem compartilhar este peso. Que Deus levante na vida de cada um de nós verdadeiros companheiros que ajudem-nos a carregar o pesado fardo do ministério. Ele foi o grande companheiro de Salomão. O trabalho dele foi tão importante, irmãos, prestem atenção nisto. O trabalho de Irão foi tão importante que a Bíblia, que Deus, Ele reservou dentro da Bíblia Sagrada 38 versículos aqui no livro de 2 Reis, falando só sobre Irão. E lá no livro de Crônicas ele reservou mais 2. São 40 versículos falando somente de Irão. Quantos versículos tem na Bíblia falando de ti? Quantos homens passaram pela história da igreja e caíram no esquecimento? Mas Deus fez questão de dizer: o companheirismo de Irão não passou desapercebido aos meus olhos. A dedicação de Irão não passou desapercebida aos meus olhos. Registrarei nas minhas palavras, na minha verdade santa, na Bíblia, eu reservarei 40 versículos para falar deste homem que foi segundo o meu coração e colocou-se à disposição de Salomão. Nós não precisamos ser grandes, queridos.
Ponha isso no teu coração. Nós precisamos ser confiáveis para que aquele que é grande nos coloque do seu lado. Nós não precisamos ser grandes. Deseje qualquer coisa, mas não deseje ser grande. Há um homem em Israel que a Bíblia diz que a vida dele foi um sucesso, até que se tornou forte, até que se tornou grande. Ali foi o ponto final da ascensão dele e começou o declínio na vida dele. Tenhamos a humildade de sermos simplesmente confiáveis e possamos ter parceria com o homem grande. Com o homem grande colocado por Deus. Não o homem grande que se fez grande, mas o homem grande colocado por Deus. A fama ficou com Salomão. Toda a fama da construção do templo ficou com Salomão. Mas isso não abateu o coração de Hiram. É como se ele pudesse estar ouvindo o que séculos depois João Batista diria: importa que ele cresça e eu diminua. A nossa alegria, irmãos, ela tem que estar presa a uma obra de Deus realizada. Nós precisamos ter a visão do reino de Deus. A vitória do meu companheiro é a vitória da igreja. A vitória da igreja é a minha igreja. A minha vitória é a vitória da igreja. A vitória da igreja é a vitória desse ministério. Consciência do corpo. Consciência da unidade do corpo. Consciência da necessidade de estender a mão para auxiliar, estender a mão para abençoar, estender as mãos para transformar realidades. E Jesus diz: depois de ter feito tudo isto, receberemos um lindo diploma. E ali estará encabeçando aquele diploma: aprovado como servo inútil. Não busque honras, não busque glórias, não busque posições. Espera tão somente no Senhor. Faça a obra com dedicação. Se coloca ao lado do teu pastor. Use de sinceridade, use de fidelidade. Seja o apoio. E lá na frente você recolherá aquilo que Deus tem reservado para ti. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Cantemos o hino de número 394 e vamos recolher as ofertas e dízimos à casa do Senhor.